Mas dado que essas lentes, que essa cirurgia era muito mal vista pela comunidade na época, o Ridley não comunicou que ele ia fazer uma técnica, que ele ia fazer essa nova técnica. Ele manteve oculta o protocolo dele, ele não contou para ninguém. E essas pacientes eram conservadas com ele, que ele certamente dizia assim, eu vou esperar para ver como é que vai dar isso, depois eu vou relatar. Ele, entre essas 3 pacientes, uma delas, na hora de marcar o retorno, ela, em vez de marcar com Harold Ridley, ela marcou com Lawrence Ridley. E o Lawrence Ridley falou, que isso? Nunca vi isso, e o resultado é muito bom. E o Lawrence começa a contar para todo mundo da cirurgia do Harold Ridley. E ele certamente não sabia da sensibilidade dentro do Moorfields. E o Harold, vendo-se descoberto, começa a relatar a cirurgia, fez uma publicação em 1951, relatando esses casos. Mas quem era o diretor do Moorfields Eye Hospital na época? Sir Duke Elder, que é possível que essa geração não conheça, porque não estuda nos livros, mas nós tínhamos como grande meta, ao entrar na oftalmologia, comprar os 12 volumes do livro do Harold Ridley, que era o oftalmologista da rainha. O problema é que a paciente que procurou o Lawrence Ridley, a lente estava deslocada. Por que estava deslocada? Porque, apesar de ser uma lente do grau apropriado, essa lente tinha um peso 42 vezes maior, segundo o livro do Arnold, do que uma lente intraocular comum. Então, esse foi o grande drama do Ridley, que aí começa a divulgar a cirurgia dele nos Estados Unidos, na Europa, mas não consegue nenhum adepto. E o Duke Elder transforma a crítica que ele fazia para a cirurgia, ele transforma numa crítica velada, ele transforma isso numa crítica ostensiva e começa a falar mal do Ridley. E isso é tão forte que o Ridley é obrigado a abandonar o hospital e ele vai para o interior, abandona o hospital do Moorfields, que era uma posição muito interessante, e ele então abandona. Aí, Barraquer, na Espanha, fica sabendo, né, foi divulgado, o Ridley publicou o artigo, e o Barraquer tem uma grande sacada, porque o Ridley fez a cirurgia com a técnica extracapsular, que não era uma técnica bem vista na época, o pessoal já preferia fazer a intracapsular, porque já tinha desenvolvido a tripsina para romper a zônula, e o Barraquer fazia a intracapsular. E o Barraquer tem a grande sacada de falar, cara, esse cara errou porque ele colocou uma lente na câmara posterior. Ora, como que eu vou colocar uma lente na câmara posterior se eu não sei o que está acontecendo lá? Você tem que colocar na câmara anterior, porque lá eu vejo onde está a lente, eu vejo o que está acontecendo. E Barraquer começa, então, a fazer implante, catarata intracapsular com implante de câmara anterior, que ainda foi uma técnica reavivada na época dos anos 80, como eles falaram que agora que a lente era melhor, então você podia colocar na lente de câmara anterior. O Emir Soares, mesmo aqui em Belo Horizonte, fez uma lente com 3 alças, muita gente colocou essa lente porque ela era muito fácil de ser colocada. E o Barraquer, segundo o relato, fez cerca de 500 lentes intraoculares num período de 3 anos e os resultados eram espetaculares, muito bons a curto prazo. E ele operou também uma pessoa muito importante da Casa Real, que não é relatado dentro desses artigos. O que acontece é que dessas 500 lentes, mais de 300 relataram uma edema de córnea, glaucoma,
numa época em que não tinha transplante de córnea, quer dizer, você tinha uma catarata, você fez um implante, você fez uma cirurgia de implante e você perdeu sua córnea. O transplante de córnea que o Barraquer fazia na época era um transplante quadrado, ele não era redondo, ele fazia uma coisa quadrada para cortar. A cirurgia era muito primitiva. Então, isso produz um impacto enorme na clínica Barraquer. O professor Hilton Rocha nos conta que o Joaquim Inácio Barraquer, que era um bom cirurgião, ele, durante um congresso, ele pede em prantos desculpa para os colegas, para o abuso que ele cometeu, que ele faz esse meia-culpa, para de operar e começa a trabalhar muito mais com lente de contato. E o José Inácio Barraquer, irmão mais novo do Joaquim, envergonhado, se muda para o lugar mais longe que ele encontrou para ir para a Espanha. Ele vai para a Colômbia e monta uma clínica na Colômbia para se afastar daquela história de fracasso da clínica Barraquer. Eu estou relatando o que o professor Hilton Rocha nos contava. E aí, o Barraquer, depois, genial, vai fazer uma grande trajetória, e eu depois, inclusive, vou testemunhar, eu estava na Colômbia, quando Joaquim Barraquer fez as pazes com o irmão José Inácio, fazendo uma visita à Colômbia, e eu estava lá nesse congresso em que eles fizeram a relação